Oi, eu sou a Bia Menose de Faria, sou gestora cultural há 10 anos e hoje vou apresentar para vocês uma aula de gestão cultural, o ciclo da produção executiva. Preparei um conteúdo para essa aula que vai falar sobre a origem dos eventos, as principais atividades de um produtor executivo e principalmente sobre a elaboração de projetos, que é fundamental para essa função. Então espero que vocês gostem do conteúdo, curtam, compartilhem e aproveitem a aula. Para começar a nossa aula, vamos falar sobre a origem dos eventos. A origem dos eventos pode ser considerada a partir dos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 776 a.C. Esse evento, que ocorre até hoje, acontecia na Grécia de 4 em 4 anos e, além das atividades esportivas, tinha um caráter religioso. A Grécia, que é um grande berço da civilização, trouxe não só os eventos, mas também ofereceu as bases para o turismo, uma vez que diversos povos se deslocavam para acompanhar os Jogos Olímpicos. O evento tinha grande influência sobre toda a sociedade. No período em que os Jogos eram realizados, era decretada trégua e todos os tipos de combates eram pausados. Já chamado de evento, o primeiro congresso propriamente dito aconteceu em Corinto em 377 a.C. e reuniu todos os delegados das cidades gregas que elegeram Felipe como generalíssimo da Grécia nas lutas contra a Pérsia. O cristianismo, que se fortaleceu em 66 d.C., traz uma nova realidade. Os romanos se renderam ao cristianismo e acontece o que chamamos o declínio da civilização antiga. Civilização essa que deixou de herança para os eventos os conceitos de hospitalidade, infraestrutura de acesso e os primeiros espaços de eventos. A Idade Média foi extremamente significativa para os segmentos dos eventos, pois trouxe a expansão desse conceito e dos eventos em si. Uma série de eventos religiosos e comerciais causaram o deslocamento de um grande número de pessoas, como membros do clero, mercadores, entre outros. Após a Revolução Industrial e o desenvolvimento de novas possibilidades além da linha de produção, a globalização e o comércio tornaram os mercados de eventos mais efervescentes. No quesito cultural, desde os primeiros eventos, a cultura era um componente intrínseco, seja nos modos de se apresentar o local onde se vive, seja para legitimar uma nação ou como entretenimento. Como os eventos são uma atividade dinâmica, sua conceituação, conforme avançam os estudos sobre o tema, tem sido objeto de modificações. Quanto às áreas de interesse, nós podemos classificar os eventos em artístico, científico, cultural, cívico, desportivo, folclórico, de lazer, promocional, religioso e turístico. Eu vou explanar um pouquinho sobre cada tipo de evento para a gente entender melhor essas classificações. O evento artístico são as manifestações de artes ligadas à música, literatura, pintura, entre outros. Como exemplo, a gente pode citar exposição, sarau, mostra, noite de autógrafos, apresentações musicais. O evento científico trata de assuntos referentes às ciências naturais e biológicas, como feira de ciências, palestras, seminários. O evento cultural enfoca aspectos de determinada cultura para conhecimento geral ou promocional, como semana de arte, eventos gastronômicos. O evento cívico trata de assuntos ligados à pátria, como desfile civil, comemoração de datas, debates, outorga de títulos, comícios, solenidades e posse. O evento desportivo está ligado ao setor desportivo de suas diferentes modalidades, como regata, a própria Olimpíada, que é a origem dos eventos, campeonatos e torneios. Os eventos folclóricos abordam as diferentes manifestações culturais de um país, tais como lendas e tradições, e o grande destaque dos eventos folclóricos no Brasil é o Carnaval. Também podemos citar como exemplo a micareta, feiras culturais. Já os eventos de lazer proporcionam o entretenimento do seu participante. Podemos citar aqui como exemplo shows, concertos, até churrascos, cafés da manhã. Os eventos promocionais são para promover um produto, pessoa, entidade ou governo, seja promoção de imagem ou um apoio de marketing. A gente pode citar como exemplo aqui lançamento de livro, rodada de negócios, pré-estreia, premiações.
Os eventos religiosos tratam especificamente de assuntos religiosos, mas de diferentes credos. E a gente pode usar como exemplo jornadas, conclave, concílio, campanha, missas. E por fim, os eventos turísticos exploram os recursos turísticos de uma região ou de um país. E como exemplo, a gente pode usar as excursões, visitas e city tours. Depois da introdução sobre eventos, vamos falar um pouco sobre produtor executivo. Produtor é um termo genérico que define tanto o produtor executivo quanto o diretor de produção e até mesmo o assistente de produção. O diretor de produção é quem define as estratégias e se responsabiliza pela coordenação de um modo geral. Já o produtor executivo cuida de áreas específicas, como logística, técnica, entre outras, além de executar as funções administrativas e de gestão, dentre elas, captação, prestação de contas e contratação de serviços de terceiros. O produtor deve reunir um conjunto de habilidades essenciais. A primeira e talvez mais importante é a paixão por seu trabalho. E ter uma visão de cultura como fonte de transformação também é um fundamento importante para o produtor de sucesso. Além disso, tão importante quanto estão as habilidades de relacionamento e negociação com parceiros em potencial, fazer um equilíbrio entre empresas e clientes. Ser capaz de manter uma postura profissional em todos os aspectos é um ponto crucial na busca de futuras parcerias. Ser capaz de trabalhar em equipe também é uma competência que será continuamente exercitada pelo produtor executivo. Por exemplo, sempre que o projeto envolver uma criação artística, o produtor executivo precisará de um apoio de outro profissional da área de produção, que é o produtor artístico. Esse último é responsável por toda a gestão e criação artística do projeto. E para a gente entender melhor a diferença do produtor executivo e do produtor artístico, eu vou listar aqui algumas funções de cada um. O produtor executivo, ele fica responsável pela captação de recursos, pela contratação de equipe, pela gerência administrativa do projeto e pela prestação de contas. Já o produtor artístico, ele fica responsável pela concepção do projeto, pela curadoria e pela gerência artística do projeto. Agora, a gente vai falar sobre atividades-chave da produção executiva. Além do conhecimento e experiência na área cultural, o produtor executivo precisa ter habilidades em finanças. Isso inclui conhecimento profundo de análise orçamentária, datas e gerência de projetos. As atividades de trabalho da produção executiva envolvem gerenciar finanças, resolver problemas, correr riscos e lidar com ambientes de trabalho imprevisíveis. Para ter sucesso, é necessário ter ótimas habilidades para resolver problemas e tomar decisões rápidas, ter flexibilidade para lidar com mudanças inesperadas, manter a calma durante o controle de crises, ter equilíbrio entre criatividade e praticidade para tomar decisões, ter diplomacia para lidar com requerimentos e fundos, ter habilidades de negociação com fornecedores e ter habilidade para trabalhar com tipos diferentes de pessoas, exigindo respeito e promovendo estímulo. Agora a gente vai falar sobre o projeto. Esta é a primeira etapa de trabalho do produtor executivo, é a elaboração de um projeto. É a necessidade de um produtor gestor ou um gestor produtor é uma tendência na área cultural no Brasil. Por esse motivo, é essencial o domínio de técnica de elaboração de projeto para garantir um bom desempenho na comercialização e fidelização de clientes ou parceiros desse projeto. É importante entender que para conceituar o seu projeto, ele precisa estar inserido em dimensões específicas. O pré-projeto, ou briefing, é a etapa que antecede o projeto propriamente dito. Nessa fase, deve-se elencar todas as ideias e concepções que se possa ter sobre o que é o projeto. Essa fase pode ser tanto recebida pelo cliente ou contratante, como criada em conjunto com o produtor artístico responsável. Nela se tem os primeiros desejos que o projeto visa atender. Esses desejos e ideias agora devem ser estruturados, inseridos e refletidos em suas dimensões e aplicados no projeto. As ideias e desejos também podem ser repensadas no momento de definir os objetivos. Os objetivos devem ser claros, precisos, amplos, que são os objetivos gerais,
e específicos, os objetivos específicos, especificando todos os resultados esperados, bem como as justificativas que sustentam e viabilizam a execução do evento. São os objetivos que definem o motivo pelo qual o evento acontecerá, como, por exemplo, difundir conhecimento, discutir e fechar negócios ou simplesmente oferecer um ambiente social e de entretenimento profissional ou de lazer. É importante ressaltar que os objetivos também devem descrever a forma de mensuração dos resultados pós-evento. Depois de elaborar o objetivo geral, é hora de criar os objetivos específicos que devem minimamente responder as seguintes perguntas: o que, por quê, como, para quem, quando e quanto. A partir dos objetivos, todos os próximos passos podem ser definidos. Para a definição de um evento, existem alguns critérios para a classificação do que será considerado no evento. Cada evento possui suas especificações e esta é dada por alguns fatores. Em geral, avalia-se o tamanho do evento, como o número de participantes, as despesas, os gastos versus orçamento disponível, necessidade do local, como acomodações, localização, instalações, as necessidades relacionadas a viagens, logística, serviços de apoio, como planejamento de evento, equipe de áudio, vídeo, segurança. E o objetivo do evento é um treinamento, é uma confraternização, uma reunião de negócios, é um show. Então, esses são os critérios para a definição do evento. Agora, a gente vai falar sobre temário, programação e formato. Esses 3 elementos são essenciais para as decisões da etapa seguinte, que é a realização do evento propriamente dita. Eles se completam e interagem entre si e podem envolver diferentes setores, como técnico, científico, social, cultural e turístico. Podem ser definidos da seguinte maneira: o temário é o fio condutor do evento, a linha mestra sobre qual serão construídas todas as estratégias de abordagem. Para garantir a adesão ao tema, deve ser claro, atual e manter grande afinidade com o público-alvo desejado. Escolhê-lo com antecedência, após larga pesquisa, é fundamental para o sucesso do evento. A programação é a descrição organizada da sequência de atividades que serão realizadas durante o evento. Deve incluir detalhes como atividades organizadas por temário, data e horário. Uma programação bem estruturada facilita a compreensão do temário escolhido. E por último, o formato. A programação escolhida definirá qual o melhor formato para o cumprimento das atividades propostas. Por exemplo, para um congresso de médicos, qual formato será mais eficaz? Uma mesa redonda, uma palestra, workshops? Quantos coffee breaks vão ser servidos? Vai ter cerimônia de abertura? Todos esses pontos devem ser levantados na etapa de definição dos formatos. Depois que foi criado o nome do evento, é importante escolher o local onde vai acontecer esse evento. E o local selecionado deve oferecer uma infraestrutura mínima para a quantidade de participantes prevista para o evento. Todas as estruturas devem proporcionar conforto e acomodação de todos para que as atividades previstas possam ser realizadas adequadamente. Analise se, realizando seu evento naquele local, os objetivos gerais e específicos serão atingidos integralmente. Além disso, avalie se há facilidade de acesso ao local e se há infraestrutura turística próxima, como hotel, aeroporto, restaurante, entretenimento, etc. Em resumo, nota-se que cada espaço está estruturado para recepcionar um determinado tipo de evento. Portanto, a análise do local deve ser pautada em itens como a facilidade de acesso, estacionamento próprio com número suficiente de vagas, serviço de transporte público ou privado, atendimento, sinalização externa e interna do local adequada e com boa visibilidade, entrada principal de fácil localização, conveniências, guarda-volumes, cofres, chapelaria, dependendo do formato do evento, elevadores e rampas de acesso para acessibilidade e elevadores de acesso e de carga em número suficiente. Existem alguns critérios de escolha para validar o melhor local para o seu projeto cultural. Os critérios utilizados variam de acordo com o tipo de evento.
Para um concerto de música clássica, por exemplo, o item acústica tem muito mais peso do que a distância da cozinha e a área de atendimento. O museu que recepcionará uma exposição de quadros raros obrigatoriamente tem que oferecer um excelente sistema de segurança. Assim, cada um dos quesitos a seguir receberá pesos diferentes na avaliação e escolha do melhor local para o seu evento. E esses itens são a acústica, altura, capacidade máxima de pessoas sentadas em pé, decoração, distância da cozinha e área de atendimento, distância da infraestrutura turística e dos meios de acesso, facilidade de acesso de pessoas com necessidades especiais, isolamento acústico, limpeza, localização das saídas de incêndio, localização e quantidade de banheiros, luminosidade, posição das portas, quantidade e localização de sala de apoio, segurança e sistema de som e iluminação. Outros aspectos que podem receber seu projeto e evento que você precisa conhecer e que podem ser relevantes para a especificidade do seu evento são centros de convenções, com espaços destinados a mega eventos e feiras. Eles diferenciam-se dos hotéis pelo tamanho das suas áreas e por não oferecerem hospedagem. Os pavilhões de exposições, que é destinado a eventos de grande movimentação de público, especialmente feiras, proporcionam um crescimento de valorização da cidade onde se instala. Buffet e restaurantes são ideias para eventos sociais, uma vez que possuem infraestrutura própria e opções variadas de espaço para as mais diversas ocasiões. Clube, estádio e ginásio, que permitem diferentes opções de locação, apenas o local ficando a cargo do locatário responsabilidade pelos serviços e equipamentos necessários ou tudo por conta do clube. Nessa etapa de elaboração do seu projeto, é momento do produtor executivo perguntar para quem e assim atingir a dimensão causal do projeto. Pode ser definido como público-alvo todas as pessoas que seu evento pretende atrair. É uma fase que exige bastante cautela e atenção aos detalhes, pois requer uma escolha assertiva de todos os possíveis segmentos de participantes do evento. É preciso conhecer muito bem as necessidades e expectativas do público a ser atingido. Na administração de projetos, a gestão eficiente do tempo é fundamental para o sucesso de cada uma das etapas previstas no planejamento. O líder e seu grupo devem buscar alinhamento quanto às prioridades e urgências do processo para que caminhem na mesma direção, sem colocar energia em detalhes desnecessários e tratando as etapas mais críticas com a devida atenção. Convocar a equipe para acertar os ponteiros é sem dúvida uma responsabilidade do líder, uma vez que sua capacidade de administrar o tempo, mesmo nos contextos mais adversos, refletirá diretamente na qualidade dos resultados obtidos. No momento de elaboração do cronograma, é hora de definir detalhadamente todos os passos que devem ser cumpridos para atingir os objetivos do projeto. A maneira mais eficaz é dividi-los em 3 partes, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Eu vou falar um pouquinho sobre cada etapa. Na pré-produção, o objetivo é buscar financiamentos e montar a equipe que vai te ajudar a elaborar o projeto. É aqui que as metas iniciais devem ser definidas e planejadas. Na produção, é hora de colocar em prática todas as fases do planejamento, se certificando que toda a equipe esteja em sintonia. Cumpra cada fase do seu projeto e resolva todos os imprevistos que certamente vão aparecer pelo caminho. É importante que todas as pessoas envolvidas no projeto estejam informadas de todos os problemas. As decisões devem ser tomadas em conjunto para diminuir desgastes na equipe. E na pós-produção, é necessário fazer uma análise racional dos resultados, tanto os positivos quanto os negativos. Essa prestação de contas deve ser abrangente e não analisar apenas os recursos, mas sim o impacto gerado pelo projeto, bem como se o objetivo foi atingido. Essa conduta deve ser cumprida com o objetivo de transmitir compromisso com todos os envolvidos no projeto e principalmente se o seu projeto for financiado através da iniciativa pública. Todas as etapas anteriores vão auxiliar no planejamento do seu orçamento. É importante prever e descrever todos os custos para a execução do seu projeto detalhadamente. Essa previsão deve conter os custos com profissionais e empresas, locações de espaços e equipamentos e também os custos com divulgação.
Os impostos devem ser previstos e descritos nessa etapa. E após a conclusão do orçamento, é a hora de fazer a captação de recursos para o seu projeto, através de patrocínios de empresas privadas, parceria com o setor público, leis de incentivo, apoio ou permuta. É fundamental que o produtor executivo providencie toda a documentação necessária para colocar em prática o seu projeto. Certidões federais, estaduais, municipais e trabalhistas são alguns dos documentos essenciais para a realização de projetos e eventos. Outros documentos necessários, de acordo com a finalidade e o porte do evento, são termos de responsabilidade, certificado das empresas de segurança, contrato de locação, comunicado à polícia e corpo de bombeiros, alvará, licença de direitos autorais, entre outros. Uma divulgação eficiente deve abranger os canais de comunicação que sejam mais adequados à mensagem a ser transmitida. Cuide para que seu evento chegue ao público sem comprometer o orçamento. Meios tradicionais como TV, jornal e rádio são muito eficientes, mas atualmente as redes sociais têm produzido bons resultados em se tratando de divulgação. Assim como a propaganda é a alma do negócio, a divulgação é peça-chave para o sucesso do seu projeto. É através de divulgação que o seu público vai ser atingido e se interessar pelo projeto apresentado. A criação de público é parte fundamental para o bom desempenho do projeto. Um produtor cultural não deve negligenciar essa etapa do projeto. No entanto, é nessa etapa que entra em cena a estratégia de divulgação. Além de criar a estratégia, é necessário acompanhar o andamento da campanha para que não haja gastos demasiados e resultados inexpressivos. As redes sociais são parte importante da estratégia de divulgação e estão totalmente presentes na vida das pessoas. Por essa razão, registre através de fotos e vídeos algumas fases do seu projeto e compartilhe nas redes sociais. O alcance dessas ações vão te surpreender. O outro extremo da divulgação também não deve ser ignorado, que é a divulgação orgânica, seja pelas redes sociais ou no boca a boca, que também deve ser praticada e estimulada. Um público criado de forma assertiva faz com que esse tipo de ação seja totalmente natural, gerando uma economia na divulgação. E é importante também a contratação de uma assessoria de imprensa. Como um bom vendedor faz, o assessor de imprensa deve pautar seu trabalho em conhecer as necessidades a fim de ofertar o conteúdo apropriado a cada veículo e assim potencializar as chances de divulgar os assuntos de acordo com o interesse dos diferentes públicos. Por esse motivo, é válido ter um assessor de imprensa apoiando ou trabalhando para o seu evento ou projeto. As empresas que se interessam por projetos culturais vão buscar o que chamamos de contrapartida. É uma forma legal de ter o retorno indireto ou troca pelo apoio oferecido. Essas contrapartidas podem ser sociais, que são relacionadas à sociedade como um todo ou comunidade assistida pelo projeto, como a criação de oficinas, espaços culturais, doações, ações de cuidado coletivo ou valorização do ser humano. Tem também a contrapartida ambiental, que é relacionada à diminuição do impacto ambiental causado de forma direta ou indireta pelo seu projeto. O recolhimento de resíduos descartáveis, como plásticos, vidros e latas, são os mais comuns em projetos culturais. E as contrapartidas institucionais, que são ações que envolvem diretamente a marca investidora do seu projeto. A presença da marca em materiais gráficos e publicações em redes sociais são as mais habituais. Existe também uma prática comum que é de incentivo fiscal. É uma relação legal onde todos os envolvidos saem ganhando. E para encerrar o ciclo das atividades de um produtor executivo, a gente chega até a prestação de contas. A prestação de contas é importante na finalização do seu projeto cultural. Essa etapa acontece após a realização do projeto e serve para comprovar o uso do recurso arrecadado por leis de incentivo ou patrocínios ou todas as outras formas de arrecadação que a gente falou anteriormente. Para isso, é importante elaborar um projeto bem estruturado. Muitas pessoas acham que prestar contas é algo que começa a acontecer apenas depois que o evento foi finalizado. No entanto, o projeto tem que ser muito bem estruturado para ser viável e condizer com a realidade. Não adianta elaborar um orçamento e não conseguir se ater aos custos previstos. É preciso adotar a razoabilidade de modo que os números reais sejam condizentes com o que foi planejado. Armazene e organize os documentos.
Deixar para realizar toda a prestação de contas após a finalização do evento não é uma boa ideia. As informações se acumulam e, como consequência, podem ser esquecidas com facilidade. Se os números não baterem com o orçamento, a aprovação será comprometida. Um truque para obter bons resultados é armazenar e organizar os documentos conforme eles forem gerados. Pagou a gráfica ou aluguel do espaço de realização? Já guarda a nota fiscal. Pagou o artista de forma antecipada? Também já deixa o comprovante separado. Depois, quando chegar o momento de elaborar o relatório completo, você já vai ter tudo o que é necessário para justificar os gastos previstos. Não modifique o projeto sem autorização. Durante a execução de um projeto cultural, é comum precisar fazer algumas adequações. Talvez aquela quantidade de recurso para os fornecedores não seja suficiente ou pode surgir a necessidade de incluir algo que não estava previsto. Muitos produtores culturais fazem essas transformações por conta própria, e é aí que mora o perigo. Ao apresentar uma prestação incompatível com o que foi proposto no começo, a reprovação é inevitável. Caso seja necessário modificar o orçamento, mudar as distribuições de recursos ou acrescentar algum elemento no projeto, faça tudo consultando o patrocinador do projeto ou de acordo com a Lei de Incentivo à Cultura. Atenda todos os requisitos de submissão e aprovação para não ter problemas no futuro. Inclua materiais de divulgação e de multimídia. Ao falar em prestação de contas, é fácil pensar só em documentos, balancetes, notas fiscais. No entanto, o primeiro aspecto analisado é em relação ao objeto, ou seja, é preciso comprovar que o seu projeto cultural ganhou vida como era previsto. Para demonstrar isso, uma boa saída consiste na inclusão de materiais de divulgação e peças multimídia. Ao apresentar cartazes e ingressos impressos, por exemplo, ao início de comprovação da ocorrência dessa etapa. O mesmo vale para o clipping de notícias, como matérias de veículos que cobriram ou anunciaram a realização do projeto. Também é válido adicionar fotos tiradas no evento, vídeos gravados durante as datas previstas. Essas são provas irrefutáveis de que o projeto se concretizou e que, portanto, o relatório pode ser analisado como previsto. Consolide o relatório de execução. Assim como o plano de distribuição, o orçamento e o cronograma têm que ser bem estruturados. O relatório de execução deve ser feito do jeito certo. Não basta apenas reunir todos os documentos e enviá-los de qualquer maneira. A função do relatório na prestação de contas é apresentar toda a trajetória quanto à realização. É preciso demonstrar quais foram os extratos iniciais, o último orçamento válido e os comprovantes de cada ação. As leis de incentivo trazem normalmente modelos específicos de relatório, os quais devem ser seguidos. Não se esqueça de apresentar todas as informações de maneira clara e precisa. É hora de ter o mesmo empenho que você teve lá no começo, quando pleiteava aprovação para captação de recursos. Quanto maior o volume de detalhes e de comprovações, maiores são as chances de ter sua prestação de contas aprovada. Alguns dos elementos que devem estar presentes são local de realização, data de início e fim do seu projeto, plano de divulgação executado, metas comprovadas, comprovantes de obra, bens doados, prestadores de serviços e fornecedores e comprovantes financeiros. Se alguns objetivos não foram alcançados ou se certas realizações não tomaram forma, tudo deve conter justificativas embasadas, com as dificuldades e as exigências. Ter diligência nesse momento faz toda a diferença para conquistar a resposta positiva desejada. Fique de olho nos prazos. Não adianta ter todos os dados necessários, criar o relatório perfeito e perder o prazo. Para que isso não aconteça, é essencial ficar de olho em todas as datas. Na maioria dos projetos, as comprovações devem ser entregues até 30 dias após o final previsto para a execução. Se houver reprovação ou recursos, é preciso cumprir com outros prazos específicos. Para não correr riscos, o melhor é se antecipar em vez de deixar para a última hora. Depois que tudo for enviado, guarde a documentação por um prazo de 5 anos. Caso seja necessário, os elementos serão apresentados em um momento posterior. E assim a gente chega ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se quiserem tirar alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês.